Olá, amigos! Eu sou a Bianca. Olá, pessoal, eu sou a Tamires e vocês estão aqui para mais uma Sessão Colóquio. Pessoal, então, no dia de hoje, a gente resolveu trazer um pouco, um recapitular sobre tudo que aconteceu na Igreja Católica, as notícias da Igreja Católica durante essa semana. Bom, começando lá no sábado, que foi o último dia da Quaresma de São Miguel. O Frei Gilson reuniu muitas pessoas na Canção Nova, ainda assim também muitas se conectaram com ele online, via Instagram ou no YouTube, de casa. Frei Gilson, que nessa Quaresma conseguiu reunir mais de 720 mil pessoas em um único dia de Quaresma pela madrugada, um sucesso, graças a Deus. E domingo foi dia de São Miguel Arcanjo, que defende-nos aí do combate. E aí, pessoal, seguindo, essa história da Quaresma de São Miguel, que o Frei Gilson ministrou, aconteceram algumas coisas meio chatinhas durante esse período, como o banimento dos grupos do WhatsApp do Frei Gilson, que ele usava para propagar assim a Quaresma, e das lives dele, A gente não sabe assim direito por que foi que isso aconteceu, mas teve um episódio assim. Outra coisa chata que aconteceu, que eu vi aqui no Instagram dele, foi que estavam usando o nome do Frei Gilson para derrubar, de certo modo, porque eles estavam usando o nome do Frei Gilson, pegavam a inteligência artificial e gravavam áudios como se fosse com a voz do Frei, e eles falavam que estavam vendendo imóveis, essas coisas assim, para comprarem, ajudando o Frei. Gente, pelo amor de Deus, Fazendo sorteio de imagens, do qual a pessoa pagaria só o frete, mas tudo golpe. Ainda no domingo, neste último dia da Quaresma de São Miguel, o Frei Gilson ele deixou duas mensagens que eu achei muito importantes para nós. A gente sabe que o Frei Gilson ganhou grande notoriedade com a Quaresma, mas também tem as irmãzinhas do Instituto ESED que também rezam, tem outros veículos de comunicação que também rezam a Quaresma de São Miguel, mas o Frei Gilson está conseguindo reunir muita gente nas lives que ele faz. Realmente a gente acha que o Frei Gilson é um escolhido assim de Deus. Nós temos um carinho muito grande por ele, mas ele deixou um recado para que a gente ficasse ciente que Deus cresça e que nós diminuemos. É assim que fala, será? Para que Deus cresça, para que a gente diminua. E assim também com ele. Ele disse que não era para ficar enchendo a bola do Frei, não. Que ele cresça, que Deus cresça e que a gente diminua. E outra coisa que ele também deixou de recado é para que quando alguém chegar em você, você que reza, você que acordou de madrugada durante os 40 dias, e aí a pessoa falar, mas para que isso? Que loucura, que doidura, é que a gente respondesse simples, com apenas uma frase. Estamos nos espelhando em Jesus e fazendo o que ele fazia, porque ele também acordava de madrugada para rezar. Tanto é que por uma vez, ou mais, ele disse, Pedro, não conseguiu ficar acordado comigo, Pedro, para poder rezar. Então, que a gente consiga se espelhar cada vez mais naquilo que nosso Senhor deixou para nós. Sim, Bia, e passando, dia 1º de Isso, outubro, terça-feira, a igreja celebra, a igreja comemora o dia de uma santa muito querida, que é Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela faleceu aos 24 anos, mas mesmo tão nova, deixou ensinamentos valiosíssimos para nós. Ela é doutora da igreja. Santa Teresinha, ela é de Lisieux, da França, mas existe um carinho também muito especial dos brasileiros para com ela. Santa Teresinha, gente, ela era uma menina, assim, muito decidida, muito jovem, mas muito decidida, No História de uma Alma, no início, ela fala que ela era uma criança meio mimada, meio chatinha, mas que depois ela foi percebendo que ela precisava mudar isso, E ela tinha pais santos, os pais dela são canonizados pela igreja. Então, olhando a vida do pai dela, da mãe dela, com certeza ela pensava, nessa mudança. E com 15 anos, ela falou que queria ser religiosa. E assim, não podia entrar para nenhum convento com 15 anos. E ela foi pedir autorização, ela falou que ia até no Papa pedir autorização, mas que ela queria entrar no convento. A Tamires falou sobre os pais de Santa Teresinha, que são canonizados. Para quem não os conhece, eles se chamam Santa Zélia e São Martim. A Santa Zélia, ela faleceu quando Teresinha tinha apenas 5 aninhos de idade, de um câncer de mama. E quando Teresinha foi para o Carmelo, o pai dela também teve uma infecção no ouvido. E aí ele ficou um pouco atordoado, ele precisou ser internado. E Santa Teresinha foi muito criticada
nessa época, porque o pessoal disse que ele estava, na verdade, doido por conta de Santa Teresinha ter ido ao Carmelo. E também a irmã mais velha de Teresinha, que tinha essa figura materna dela, foi para o Carmelo. Então ela ficou também um pouco sem essa figura. É uma história muito bonita de Santa Teresinha. Para quem não conhece, pesquise que vai gostar e se apaixonar muito por ela. Bia, antes de encerrar sobre Santa Teresinha, outra coisa curiosa que você falou, né, do pai dela ter que ficar internado e tudo mais, eu acho que é no Diário de Santa Teresinha também, que teve uma época que ela fala que estava andando com o pai na rua e o pai viu uma pessoa debilitada mentalmente, que não conseguia lidar com a vida sozinho, né? E ele falou assim que na opinião dele, esse era o pior martírio que alguém poderia viver, assim, nessa vida, né? Você não conseguir lidar mentalmente, precisar ficar internado e tudo. E ele acabou passando por isso, né, depois. E ela fala que acha que foi graça que Deus concedeu a ele, porque se ele falava que essa era uma dificuldade tão grande, ele passou por isso na Terra, né, oferecendo esses sofrimentos a Deus. Porque falam que quando ele estava lúcido, né, quando ele conseguia consciente mesmo, ele falava muito sobre Deus, né? Então, ele tinha essa consciência, né? Ele buscava a santidade, de fato. Eles são santos. Uma família santa. Outra coisa também, passando o dia de Santa Teresinha, no dia 3 de outubro... Dia 2, quarta-feira, dia dos Santos Anjos. Dia 2, quarta-feira, antes que eu me esqueça. Dia 2, na quarta-feira, dia dos Santos Anjos, a igreja celebra o dia dos Santos Anjos. E nesse dia dos Santos Anjos tem mais coisas especiais, mas antes vamos comentar um pouquinho sobre os Santos Anjos. Gente, tem gente que se pergunta, anjo da guarda é coisa de criança? Só a criança que vai rezar o Santo Anjo do Senhor? É um mito? É verdade? E tudo mais. A Igreja Católica, nós cremos firmemente nos Santos Anjos. E a Igreja afirma que desde quando você é concebido, Deus já manda um anjo da guarda para cuidar de você aqui na Terra. Ou seja, os anjos, eles são... Anjo significa mensageiro. Então, olha, Deus nos ama tanto que Ele mandou um mensageiro para cuidar de nós, né? De fato, para nos proteger, enfim. E Santo Anjo não é coisa de criança, tá? Eu rezo até hoje Santo Anjo do Senhor. E outra coisa também, na Bíblia os anjos se manifestam muitas vezes, né? Trazendo mensagens. Sim. Nossa Senhora, o Redentor, né? Jesus veio no mundo através de um aviso de um anjo. Quando José estava meio assim, um anjo foi avisar ele. E no Velho Testamento também, anjos aparecendo, a Eliseu, a Moisés, então... A Tamires disse que até hoje ela reza para o anjo da guarda dela e todos nós, gente, todos nós devemos todos os dias rezar para o nosso anjo da guarda porque ele está conosco a todo momento, nos protege e o certo é que nós, assim que nós acordamos, a gente entregue nosso dia a Deus e reza ao nosso anjo para que nos acompanhe, nos defendendo aí das ciladas do inimigo. E outra coisa, Bia, pensa, você tá do lado de uma pessoa todos os dias, aquela pessoa nem lembrar que você existe. É verdade. É horrível, né? O nosso anjo, ele está aqui conosco, nos protegendo, nos guiando a todo momento, então, a todo instante. Vamos lembrar dele, né? Outra coisa, o que mais, Bia, essa semana? Quinta-feira, dia 3 de outubro. Quinta-feira é o dia da instituição da Eucaristia, né? Já é um dia muito importante para nós. Mas nesta quinta-feira do mês de outubro, desta semana, dia 3, a gente iniciou 2 novenas muito lindas. A novena de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e também a novena do nosso querido e amado beato Carlo Acutis, que em breve será canonizado. E aí, Tamires, tem uma relação muito forte desses dois, de Nossa Senhora, que é santa, do Carlo, que vai ser santo, e de um outro santo que tem a data um dia depois, dia 4, que é São Francisco. O que esses 3 santos, com esses dias tão próximos, têm em comum? Gente, vamos lá. Aí eu estava falando para a Bia, né, um pouco antes. Tem que ter muita fé para ser ateu, para não crer. Sério. Porque olha essa ligação. Tudo no mesmo mês. A novena de Nossa Senhora Aparecida e do Beato Carlo Acutis começando no mesmo dia. O dia se comemorando no mesmo dia. E São Francisco de Assis no mesmo mês, um dia depois. Vamos lá, para quem não sabe, o Beato Carlo Acutis, o corpo dele está lá em Assis. E o Beato Carlo Acutis gostava tanto de São Francisco de Assis, tinha uma apreço tão grande,
que ele falou que queria ser enterrado em Assis. Uhum. O corpo dele estava no cemitério de Assis, mas depois foi levado para Assis, para... A partir do... Porque tem todo um estudo, inclusive tem um vídeo no nosso Instagram da Estutólica falando quais são os processos, quais são as etapas para que uma pessoa se torne santa. Porque não é assim do dia para noite a pessoa vai ser santa, não. Tem todo um processo. E o Carlos, ele faleceu em 2006, e aí a história dele foi percorrendo o mundo, muitas pessoas pediram a intercessão dele, e aí muitos milagres foram acontecendo. Quando isso começou a se tornar um processo, eles tiraram o Carlos do cemitério do Assis e também tiveram uma grande surpresa, porque o corpo dele estava praticamente assim intacto, eles fizeram poucos reparos e aí levaram para o santuário do despojamento em Assis mesmo, que é o santuário onde aconteceu algo muito importante da vida de Francisco, foi onde ele se despiu. Então, o Carlos está lá, inclusive a gente teve a graça, o privilégio de poder ver de pertinho, foi muito lindo, perfeito, muito gente. especial. E ele está lá. E em Assis, Carlos nasceu em Londres. São Francisco está lá em Assis. Tamires disse que ele tinha um apreço por São Francisco, por isso ele estava lá, ele também morou lá e estava lá. E o que isso tem a ver com Nossa Senhora Aparecida aqui no nosso país, aqui no Brasil? Bom, é que um dos milagres que entraram no processo para serem investigados, um dos milagres que entrou no processo para ser investigado é brasileiro. E a data que Carlos faleceu e a data que ele será a comemoração do santo, quando ele se tornar, porque em breve ele será canonizado, será dia 12 de outubro, o mesmo dia da nossa padroeira do Brasil. E outra coisa, gente, tem um vídeo, né, da mãe dele falando que recebeu em sonho, né, uma informação de que quando o Carlos se tornasse santo, iria vir uma nova geração de santos. E eu acredito nisso mesmo. Sim. Outra coisa também sobre a relação de Nossa Senhora Aparecida com o Carlos é que a mãe do Carlos afirma que isso não é coincidência. É igual eu falei, tem que ter muita fé para não crer. Porque a mãe do Carlos falou que ele tinha um apreço muito grande por Nossa Senhora Aparecida. Que o Carlos gostava muito de Nossa Senhora Aparecida. E aí o primeiro milagre sendo no Brasil e o mesmo dia da novena, começando junto. Uhum. Então, assim, é muita coincidência, né? E outra coisa que eu não falei sobre os Santos Anjos. No mesmo dia, dia 2 de outubro, Santos Anjos, a gente também comemorou 96 anos da fundação do Opus Dei. Porque, para quem não sabe, São José Maria, ele teve ele passou muitos anos para entender o que Deus estava querendo dele. Muitos anos mesmo, vocês não estão entendendo, é muito tempo. E ele falava assim, Senhor, que eu vejas e que tu faças, né? Que sejas. E aí, nesse dia dos Santos Anjos, se comemorou 96 anos da fundação do Opus Dei. Porque no dia dos Santos Anjos foi o dia que São José Maria teve esse insight do que Deus queria que ele fundasse, né? Ele fala que no dia dos Santos Anjos ele viu o Opus Dei, depois de muitos anos em oração. Então, essa semana também se comemorou 96 anos da fundação do Opus Dei. E aí, para finalizar, nós só gostaríamos de dizer um pouco mais sobre São Francisco de Assis, porque sexta-feira, dia 4, nós celebramos o dia desse santo tão simples, desse santo fundador dos franciscanos. E uma coisa que eu estava conversando com a Tamires também antes de nós iniciarmos, é que eu não sabia que Santo Antônio, lá de Lisboa, Santo Antônio, que o pessoal pede o marido, pede o casamento, ele era franciscano. E quando São Francisco faleceu, ele ficou respondendo pelas coisas da ordem, porque São Francisco amava muito o jeito que Santo Antônio pregava, amava muito o seu jeito de ser. E em alguns relatos, a gente não consegue compreender se eles chegaram a se encontrar ou não. Isso eu não consigo falar com propriedade. Mas eu fiquei muito abismada, assim, que eles são eu também não sabia, gente. E tem essa associação. Muito bom. Gente, eu também não sabia que Santo Antônio era franciscano. Tipo, a gente conhece mais Santo Antônio pelo santo casamenteiro, né? Uhum. E eu fiquei impressionada porque Santo Antônio, ele veio de uma família de posses, isso a gente já havia estudado. Ele nasceu em Lisboa, ele queria ser, né, seguir o caminho do Senhor, mas a família não apoiava muito. Mas aí ele começou na ordem franciscana lá em Lisboa, e São Francisco lá de Assis. Olha como que são as coisas de Deus, né? Como é a sua vocação.
Quando é Sim. que ser, quando tem que ser. Embi, outra coisa também, que você falando de Santo Antônio, tem outro santo que tem ligação com São Francisco, que é Santo Inácio de Loyola. Para quem não sabe, Santo Inácio de Loyola, ele era um soldado, né? Ele participava das guerras e ele era de uma família muito poderosa, muito rica. E Santo Inácio era aquela pessoa assim, eu não dependo de ninguém, eu vou vencer nas guerras e não sei o quê. Mas, gente, olha como são as coisas de Deus, né? Às vezes o mal acontece para que um bem maior venha. Santo Antônio, ele ficou debilitado em um período de guerras, né? Ele ficou muito machucado e ele ficou acamado, ele não poderia mais ir para as guerras. E acho que uma tia dele foi levar uns livros para ele ler, aí levou a Bíblia, foi levar uns livros que ele ficava meio assim, achando nada a ver. Mas um dia ele pegou um livro para ler. E quando ele pegou o livro era de São Francisco de Assis. E ele conseguiu ver que São Francisco de Assis, de certo modo, era um guerreiro, era um soldado, mas pelo reino de Deus. Então, ele era um soldado que ajudava os pobres, era um soldado, né, que ajudava os animais. A luta de São Francisco era uma luta que ele travava, né, contra as más inclinações dele, para ser santo, né, para erguer, reconstruir a igreja de Cristo. Então, ele se encantou por isso, né? E aí foi quando ele começou a seguir esses mesmos caminhos também, de pobreza, de castidade, enfim. E esse foi o resumo da nossa semana. Gente, então, esse foi o resumo da nossa semana. A gente quer continuar com isso semanalmente, né? Se tudo der certo, trazendo essas notícias de como foi a semana, para a gente até se recordar, né, o que a igreja celebrou, o que foi de importante, o que você não acompanhou também. O que mais, Bia? Deixem um feedback de vocês aí nos comentários. Se vocês gostaram do formato, como nós falamos. Se vocês também tiverem alguma sugestão, manda pra gente, porque a gente está aberta para isso. Como a Tamiris falou, a gente está aqui no YouTube como Sessão Colóquio, mas a gente está no TikTok lá como Estutolic e no Instagram, que nós gostamos muito. Lá temos um cronograma durante toda a semana, também como Estutolic. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha. Compartilha muito com os amigos de vocês, porque a gente quer que a mensagem de Deus, o que a gente sabe, que alcance muitas pessoas para que conheçam esse amor que nos move. E para que vocês se convertam e parem de heresia. Tchau, tchau! Pessoal, a gente também queria agradecer a Midag, né, por nós estarmos aqui nesse espaço cedido por eles e pelo apoio que eles têm nos dado, né, Bia? Isso. Midag Space, muito obrigada pelo incentivo e por este belo espaço que vocês estão cedendo para nós e nos proporcionando para a gente estar fazendo aí a nossa sessão colóquio. Obrigada. Sucesso para vocês!